Boa noite ou boa tarde, os telespectadores aí. Hoje temos um convidado. Eu vou deixar ele se apresentar simplesmente. Bom, então, boa noite, boa tarde. Meu nome é Daniel Armand, Zembarga, né? Nome de família. E eu sou camarunês, nasci nos Camarões, em 89, para quem quiser saber. Para resumir, né, porque a história pode ser muito longa, mas o meu pai, né, foi então embaixador dos Camarões, teve a chance de ser embaixador dos Camarões em vários países durante, eu acho que 36 ou 38 anos da vida dele. E um desses países, o segundo país, foi o Brasil. Então, eu acho que ele foi né, nomeado embaixador no Brasil em 88 e eu nasci em 89. Então, acontece que, mesmo eu tendo nascido em Camarões, eu acabei passando toda a minha vida no Brasil, 19 anos da minha vida. E para a minha trajetória, então, é que saindo do Brasil, é, né, eu fiz todo o curso escolar no Brasil e fui fazer a faculdade. Eu vim fazer a faculdade aqui no Canadá. Isso era em 2008. Eu sou ator. Antes de ser diplomata, eu sou ator. Essa é realmente a minha o meu trabalho, né, com o qual eu me identifico. Eu comecei no Brasil. Eu ia quando a escola acabava de tarde, eu ia numa companhia de teatro aí em Brasília chamada Companhia da Ilusão. Eu passei 2 anos e meio lá e pois então eu meio que eu vim para o Canadá para ter um diploma nesse no meio artístico. Então eu na facul, onde eu passei 3 anos e meio, eu tive então depois desses 3 anos e meio eu tive o meu diploma, o meu bachelor. Mas só, para mim, é só um diploma. O que me deu, o que os 3 anos e meio da facul me deram a oportunidade de subir aos palcos e vamos dizer, de trabalhar nos palcos, porque, olha, os contatos que eu tenho hoje no meio artístico, aqui no Canadá, a maioria, os mais importantes, os que são os mais importantes hoje, vieram da facul, são pessoas que me viram nesses 3 anos e meio, são pessoas que viram pelo menos uma das minhas apresentações, e isso fez com que hoje, mesmo 15 anos, 12 anos depois, eu ainda tenho a possibilidade de mandar uma mensagem, de pedir para alguém: você quer trabalhar comigo? E eles respondem na hora. Eu só estou explicando isso porque às vezes pode parecer que hoje em dia pode parecer que eu tenho a possibilidade de fazer isso ou aquilo e tudo mais, mas eu sempre prefiro começar do comecinho. Então, é isso. Certo. A história é muito longa, hein? Eu tentei resumir só uma frase. Sim. Não, você fez um bom trabalho. Você resumiu, a gente entendeu que você tinha muita coisa para dizer, mas em consideração ao nosso tempo limite, né, você conseguiu resumir bem. Aliás, eu só vou aproveitar aqui para te fazer uma pequena pergunta que nem estava aqui no script, que se alguém te acha parecido com o Lázaro Ramos. Engraçado. Enfim. Pois é, eu sei que... Sinceramente, você me lembra um pouco isso. Mas, enfim.
pode continuar. Eu sei que no Brasil, quando eu estava aí em 2008, 2007, já tinham alguns comentários assim, mas whatever. Mas é bom, é um elogio, né? Inclusive. Né? É um elogio? Quando você conhece o personagem em si, ele não é um negro alienado como a gente vê alguns aí, não. Entendeu? Então, assim, acaba sendo... Eu sou fã da Thaís Araújo, que é a mulher dele, eu acho, né? Sim. Ele influenciou muito ela, né, na verdade, também, nessas relações aí de questões de, né, consciência negra e tal, esse tipo de coisa. Sim. É verdade que eu não segui mais o trabalho dele quando eu fui embora, então eu não posso. Mas Thaís Araújo sempre vai estar na minha memória por causa da Chica da Silva. Sim. Não, mas são duas grandes referências aqui, como são um casal, tipo um casal emblemático. É tipo a Beyoncé e o Jay-Z do Brasil, Brasil. Então, só para te dizer que, então, você seria o Jay-Z. Você está sendo comparado a um Jay-Z. Se a gente for fazer a diferença. Tá bom, beleza, vai. Pô, okay, vamos parar com isso. Perfeito. Vamos lá. Só foi um pequeno, né? Mas valeu. Mas... Inclusive, como a gente não sabe também, quem está vendo depois desse vídeo e tudo mais, você vai me dizer se você quer ou não compartilhar, se alguém quiser entrar em contato com você depois, você vai me dizer se pode mandar. Né, de repente um Instagram, enfim, o meio que você quiser na descrição, né, porque é interessante também. Alguns aceitam, outros não. Depois você vai dizer isso. Não, eu não tenho uma vida, eu não tenho vida social, eu não tenho Instagram, esse tipo de coisa. A única coisa que eu tenho é Facebook, mas eu tenho Facebook, né, por ter amigos everywhere, me permite de manter o contato com todo mundo, mas eu não tenho Twitter, sabe? Ou seja, quiser mandar, manda. Se pode ajudar o máximo de pessoas. Sim, né? Ok, perfeito. Bom, beleza. Depois da apresentação, eu vou te fazer uma pergunta. Vou começar devagar. A primeira, uma vez que você já falou a cidade onde você está, a gente já entendeu também que você está no Canadá, Ottawa, ok, perfeito. Então, aí, na cidade onde você está, qual o tipo de clima que espera a pessoa que vai para lá? Que vai para aí, no caso. Então, eu tenho que te fazer uma pergunta. Essas perguntas que você vai me fazer, levando em consideração Covid ou não? Porque Covid... não vamos levar em consideração ainda o Covid, porque depois vai ter perguntas em relação a isso. Então, vamos fingir que não tem pandemia e tudo mais, né? Então, Não, então, a pessoa que vem para Ottawa, tudo depende, né? Ela vem para quê? Para trabalho, para férias, ou de maneira... De maneira geral mesmo. Não, de maneira geral, Ottawa é uma cidade pequena, é uma cidade realmente política. O centro da cidade é realmente the Parliament, o parlamento. Sim. O parlamento, porque aqui no Canadá não é que nem no Brasil, onde tem um presidente da República. Aqui é o primeiro-ministro que gera o país. E o país é dividido em estados e cada estado tem o seu primeiro-ministro. Então, tem o primeiro-ministro de cada estado e você tem o primeiro-ministro-chefe, que é o Trudeau. Então, o Trudeau trabalha no parlamento que é aqui e vamos dizer que toda a cidade meio que gira em torno disso. Você tem o parlamento, você tem diplomatas, e você tem o povo que trabalha de uma maneira ou de outra num desses meios. Tirando isso, é família. É uma cidade mais família, porque eu não quero dizer que é um vilarejo, mas é realmente mais ou menos isso aqui. Ou você está aqui porque a sua família mora aqui, então nesse caso você tem várias atividades orientadas para crianças,
várias atividades orientadas para a família, ou realmente é um povo que trabalha, que está aqui, né, a trabalho por meio profissional. Okay. O que eu tô querendo dizer com isso é que não é uma cidade muito para turista jovem querendo, não sei, querer visitar, fazer festa, não. É bem político mesmo. Ok. Então, em termos de comparação, se a gente puder comparar com Washington DC nos Estados Unidos e uma espécie de Brasília no Brasil, é bem isso. Né? Para fazer simples. Sim, é bem isso. Porque você vai ver, mas sério mesmo, você vai ver que para o povo profissional que tem uma ideia precisa na cabeça, você vai ver que o povo vai aconselhar essa pessoa a ir para outra cidade. Porque Ottawa é realmente isso, não é... É como se fosse uma Brasília feita, orientada realmente para a política, de diplomacia e a familiares. Ok. Perfeito. Depois, uma pergunta um pouco mais pertinente, que é o que tipo de estrangeiro é bem recebido ou mal recebido no Canadá? Vamos a nível nacional agora. Sim. Na sua opinião. Sim. Então, é interessante você fazer essa pergunta, porque eu tive uma conversa hoje de manhã com outra pessoa, longa conversa, também falando de raça, de preconceito e das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, eu vou tentar não me repetir muito na minha cabeça, mas, de maneira geral, é difícil falar disso, porque, de maneira geral, o canadense vai te dizer que não tem racismo no Canadá. Então, já que não tem racismo no Canadá, isso quer dizer que todo mundo é bem-vindo. Então, de maneira geral, essa é a realidade. O Canadá sendo um país que se vende, que se promove como um país acolhedor, como um país que precisa da mão de obra de outros países, ele vende essa imagem e aqui mesmo no Canadá eles mesmos têm uma ideia deles mesmos que é essa, que é a ideia desse canadense acolhedor, que não discrimina. Então, olha, de uma certa maneira, é verdade. De uma certa maneira, no Canadá, você vai realmente ver povos que vêm do mundo todo. O que é interessante, isso é verdade também, é que porque eles realmente precisam dessa mão de obra, por vários motivos precisos, isso faz com que obter a cidadania canadense não é tão difícil, não leva tanto tempo se você seguir o que eles pedem. Aliás, tem várias maneiras de obter essa cidadania. Não é tão difícil. Mas eu acho que não é essa a pergunta que você está me fazendo. A pergunta que você está me fazendo eu imagino, realmente na realidade do dia a dia. Então, na realidade do dia a dia, eu vou te dizer que é mais uma coisa de cultura mesmo. O Canadá é um país anglofone, né, onde a língua falada aqui é inglês, o inglês, a língua principal falada é o inglês, mas eles vão te falar que é um país bilíngue. Bilíngue. Isso é por causa do Quebec. O estado do Quebec, lá eles falam francês. No Quebec, eles só falam francês, exclusivamente em francês.
Eu tive a oportunidade de estudar no Quebec, mas, de novo, como tudo na minha vida é particular, eu estudei no Quebec, mas a minha particularidade é que eu estudei na única cidade anglofone no Quebec, que é uma cidadezinha. Olha, cara, é uma cidadezinha muito pequena, eu acho que tem 2.000 pessoas, se chama Lennoxville, é, e na verdade até o nome dessa cidade não é divulgado, porque oficialmente eles juntaram Lennoxville com Sherbrooke. Sherbrooke, que é uma cidade conhecida, porque é uma cidade onde cidade de estudantes também. Se eu não me engano, eu acho que deve ter parada de bolsas e acordo de bolsas com o Brasil, com os Camarões. É uma cidade que é acolhedora por causa disso. Mas por que eu estou falando do Quebec? Porque no Quebec é onde você vai. Sabe como eles falam que nos Estados Unidos você vai encontrar os americanos de verdade no sul do país? No Canadá é mais ou menos isso. Eu acho que no Quebec você vai indo para o Quebec você pode ter uma ideia mais precisa do canadense, do gênero do canadense. Isso quer dizer o quê? Olha, racismo tem, mas eles tão tão Sutil? Você quer falar? não é sutil. A parada é que tem racismo, mas quando você mesmo é racista, mas você mesmo se diz que você não pode ser por causa da imagem do seu país, por causa da imagem que o seu país tenta vender. Olha, eu vou te dar um exemplo concreto que eu dei hoje de manhã com a pessoa com quem eu estava conversando. Como uma pessoa negra, por exemplo, você vai andar na rua e você vai ver duas reações. Ou eu vou te falar, isso é um exemplo que me aconteceu, ou que me acontecia até eu decidir adotar outra personalidade quando eu ando nas ruas ou quando eu ando em certos lugares. Então, você vai ver duas coisas quando você é negro andando na rua aqui. Ou a pessoa vai literalmente se pôr de lado, e isso é antes do Covid. Ou seja, ou você está andando na rua e. Olha, a gente vê essas coisas, a gente entende, a gente sente as coisas. Você está andando e a pessoa literalmente vai se pôr de lado, ou você está andando e a pessoa vai fazer como se ela não te viu. Ou seja, você está andando e a pessoa vai continuar andando na sua mesma direção, pronta a ter um crash. Isso por quê? Porque é você, preto, que tem que se pôr de lado, para ela poder passar. Claramente. Né? Como eu sou, já vou, né, precisar, eu sou ator, eu fiz curso de psicologia, eu fiz, né, filosofia na escola, depois, então eu tenho uma maneira de ver as coisas que é meio particular, já vou precisar isso agora. Então, quando eu observei isso no começo, eu falei, não, peraí, não vou, né, eu não vou adotar agora um comportamento que o povo falar, não, Aí, no começo, eu ia de lado, né? Eu não vou. Eu via as pessoas que iam de lado, eu fazia como se não tivesse visto. A gente cresceu, né? No Brasil, a gente está acostumado. Mas o povo, o que eu não, o que me mexia mais é o povo que realmente anda como se tipo não fosse parar. Eu no começo eu me pus de lado. Olha, René, teve um dia que eu falei não, peraí, chega. Teve um dia que eu quis ver, que eu quis provar para mim mesmo
se era uma coisa na minha cabeça, se era, não, pô, para de ficar exagerando, achando que todo mundo é. Ou se eu tinha razão. Então, teve um dia que eu falei, quer saber? Eu não vou me pôr de lado, não. Eu vou andar e a pessoa vai continuar andando e a gente vê a gente vai ver o que vai acontecer. René, e é por isso que eu estou dando esse exemplo. A pessoa realmente não ia parar. Ela realmente, na cabeça dela, ela realmente estava esperando que eu fosse de lado. Como eu decidi esse dia que eu não ia fazer porque eu queria ver eu mesmo, quando eu vi que a pessoa não ia parar, foi aí que eu tive que adotar a atitude que eu tinha escolhido conscientemente de não adotar, que é a atitude de be black, né? E não, mas essa é a parada, que é tipo, quer saber, beleza, já que vocês querem me obrigar a fechar minha cara, a bombar o torce, a andar, tipo, get the fuck out. E o interessante é que quando você realmente põe essa cara de, né, de não sorrir mais e demais, aí sim, aí você anda, o povo vai, o povo te respeita, o povo te. Mas, pois é, e eu acho que é isso que a gente está. Como eu falei, eu tive uma longa conversa sobre isso hoje de manhã. Então, eu acho que é isso que a gente está, que o mundo está vendo nos Estados Unidos, com o preto, o negro hoje em dia nos Estados Unidos, é, é, vem, é, vem de exemplos como esse, onde você se sente na obrigação de agir, de adotar um comportamento de preto, de adotar um comportamento que os outros esperam que você tenha por causa da sua cor. Então, é incrível isso. Você adota, você se sente na obrigação de adotar esse personagem para poder sobreviver, para poder ser respeitado, para poder andar na rua sem que alguém te atravesse. É, pois é. Então, o exemplo que eu dei realmente é só um entre vários. Sim, 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 sim. Né? Não, mas eu acho que você escolheu bem. Você fez bem em escolher esse exemplo aí, porque é um exemplo que eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Apesar de ter pessoas aí que não entendem inglês, mas eu acho que o pessoal vai entender pela. É lamentável, é lamentável. E é lamentável. E agora, falando realmente, voltando para o Canadá, é lamentável, mas o interessante disso é que, ao observar, a pessoa faz como se ela não tivesse se dando conta. E é disso que eu estava falando, da ideia da visão que o canadense ele mesmo tem dele mesmo. O canadense não vai ver essa cena da maneira que eu estou te dizendo. Nunca. Se você for perguntar para ele, ele vai falar, não, mas eu estava esquivando porque você estava vindo. Se você for perguntar para ele, meu senhor, minha senhora, você não estava vendo que eu ia atravessar, não? Você realmente ia... A pessoa vai fazer como se você tivesse um problema, como se você tivesse, tipo, inventando coisa. Ah, não. Peraí, eu não estou inventando. Se eu não tivesse ido de lado, você teria me chocado. É verdade ou não é? Aí fica... E aí eu vou dar outro... fica a versão dele contra a sua versão. Exatamente. E é isso. É isso que eu ia dizer. E aí é isso. Quem vai ter razão? Esse ele aí que acabou de ligar aqui no Canadá? Ou a não. senhora que já, entendeu? Que já está estável, que já, enfim, não tem mais nada para provar. E a senhora nem precisa estar estável. Vamos falar a verdade. É o fato da senhora ser branca. Simples, mas isso aí você me fez pensar em outro exemplo agora que eu também já vi mais de uma vez aqui, que é, de novo, observação, simples coisas, mas que
te fazem ter uma melhor ideia do porquê que as coisas estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Você está num carro, né? No Uber, por exemplo. E aqui a maioria dos motoristas de Uber, a maioria, não todos, lógico, a maioria são estrangeiros. Boa parte são mais de origem árabe ou de países árabes. E é isso que é interessante. O que eu vou te dizer, eu vi isso mais de uma vez e é por isso que eu estou me permitindo de fazer esse comentário. Não é um comentário de um exemplo, é realmente um relato baseado no resultado de várias vezes que aconteceu. Perfeitamente, perfeitamente. A pessoa está dirigindo o carro dela, normalmente, ela não fez nenhuma contravenção. Muito pelo contrário. A outra pessoa vindo do lado oposto, que ou está indo muito rápido, ou atravessou a rua e não olhou, o que seja. O motorista do carro onde eu estou, do Uber onde eu estou, é ele que reage, é ele que tem que parar o carro, é ele que tem que frear, e o carro passa. O outro carro passa numa velocidade da luz. E isso aconteceu mais de uma vez. E como eu gosto de puxar conversa, quando, né, se o motorista tiver afim, eu acho interessante. Todos os motoristas com quem isso aconteceu, eles sempre têm a mesma reação, né, que é a reação do susto. Mas não é só um susto, é um susto. Eu não quero falar palavrão. É um susto. Tem um susto do tipo, caralho, isso aí foi quase um acidente. Tem um susto, né, natural, mas não é um olhar só. É um susto, mas é um. Pode falar palavrão? Bom, vamos evitar porque para o vídeo não ser censurado. Os algoritmos do YouTube podem censurar. Raiva. Então, ódio e raiva. Ok. Não, ódio é muito forte. Ódio é muito forte, mas raiva. É uma mistura de susto e de raiva. E a raiva vem do fato de que um acidente quase aconteceu, mas vem também do fato de que ele sabe muito bem de que por ele ser o motorista dirigindo o carro, se tivesse tido esse acidente, o culpado seria ele. O que quer dizer com isso? Vamos dizer que teve um acidente. A polícia vem. E eu sempre faço essa pergunta para eles. Vocês sinceramente, cá entre nós, vocês sinceramente acham que se a gente chamar a polícia agora, esse jovem de 19 anos dirigindo a Porsche e você, se o jovem, vocês realmente acham que o policial vai ouvir você ou vai ouvir o jovem de 19 anos? Esse é o problema, é que aqui olha, eu ia falar necessidade, mas eu vou falar mesmo. No Canadá, não é nem necessário fazer esse tipo de comentário. E é por isso que o motorista estava não só com susto, mas estava também com raiva, porque ele sabe disso. A raiva dele sabe de que é ele que tem que evitar o acidente, é ele que tem que fazer o necessário, o que for, para não, porque não só é ele que vai ter o carro quebrado, mas ainda mais quando a polícia chegar, não é o jovem que vai ter problema, é ele. E ele sabe disso. Então, olha, eu não sou ativista, mas nem sei se eu deveria dizer isso, porque eu acho que somos todos ativistas de uma maneira ou de outra. Ainda mais hoje em dia, né, nesses tempos, com tudo que está acontecendo, é difícil não ser ativista. Mas eu não sou ativista oficialmente, não é né? Mas eu não vou te mentir, com tudo que vem acontecendo, com tudo que a gente vem observando. Olha, quando eu tenho a oportunidade
de ter uma conversa com um motorista de Uber quando eu vejo, quando eu ouço alguns comentários dele, eu vou mesmo, eu falo mesmo. Então, porque eu acho que é só assim que você pode, não é conscientizar, mas é só assim que você pode não só entender o outro lado, mas vice-versa. Eu também posso, por ter crescido no Brasil, eu também posso dar, e também por ser camaronês, eu posso dar uma opinião que não é necessariamente, que não é só de um lado, não é só um ponto de vista, não é só... Né? Então, Perfeito, perfeito. longa resposta. Ok, pertinente. Mas eu gostei. Eu acho que muita gente também vai gostar e tudo mais. Ok. Aproveitando esses assuntos mais... Polêmicos, sim, que é o que o pessoal gosta. Eu vou te perguntar também qual é a reputação dos brasileiros e das brasileiras no Canadá, de maneira geral, a nível nacional, mais uma vez. Né? Tanto positivo quanto negativo, se tiver. Olha, eu não acho, de maneira geral, a imagem que o canadense tem dos brasileiros, ela é positiva. Mas, opa, falei rápido. Então, peraí, vamos com calma. De maneira geral, sim, a ideia, a imagem que o canadense tem dos brasileiros, ela é positiva. Ela é de um povo alegre, né? Todos aqueles clichês que a gente conhece, o povo alegre, samba, mulher bonita e tudo mais. E também, olha, não é, beleza, isso tudo é um estereotipo, mas eu não sei como explicar, porque é um estereotipo que quando os brasileiros vêm aqui no Canadá, o estereotipo vira realmente realidade, porque, olha, eu não conheço muitos brasileiros, é verdade, mas dos brasileiros que eu conheço, todo mundo tem uma vida, tipo, feliz, alegre, sabe? Tipo, todo mundo veio, todo mundo imigrou, todo mundo conseguiu um trabalho ou um posto, uma situação e começou a se integrar com a comunidade deles e começar a fazer amigos, mas pouco importa a cidade, que seja aqui em Ottawa, que seja em Montreal, que seja em Toronto, que seja em Vancouver, principalmente em Vancouver e Montreal. Tem uma comunidade tem uma comunidade muito grande em Montreal e em Vancouver, e que faz com que realmente a imagem do brasileiro aqui no Canadá é positiva. Porque o brasileiro que vem aqui para o Canadá, eu não sei, eu não sei como explicar, mas eu acho que, eu não sei se é por causa das oportunidades ou se é por causa, eu não sei, mas se você perguntar para o canadense qual a imagem dele do brasileiro, ele vai te falar um povo feliz. Povo feliz, povo alegre, sempre rindo, sempre divertido, é festa, você não vai ouvir um comentário negativo sobre um brasileiro. Mas aí chegou o Bolsonaro, né? Eu acho que foi por isso que deu aquele bemole. Quando vocês elegeram o presidente, não foi nem eleição. Quando o presidente atual aí, para não ser político, chegou ao poder, isso aí vê a imagem do brasileiro, a imagem que o canadense tem do brasileiro ainda é positiva, é ainda de um povo alegre e tudo mais. Mas, porém, a imagem agora que o canadense tem no Brasil não é boa. Ou ela não é boa, ou ela desceu muito. Eu ia falar outro palavrão. Mas eles fazem essa
eles fazem a diferença entre o povo e o país e o Estado, o governo. O Estado, o governo, Mas atualmente, hoje em dia, se você ouvir falar Brasil aqui, não vai ser com um adjetivo positivo ou não vai ser numa frase positiva. Eu sei disso porque com algumas pessoas que puxaram esse assunto, que tentaram falar Brasil, para minha surpresa, não foi para o meu desagrado, né? Quando eles falaram Brasil, não era para falar de coisas positivas, como era antigamente. Certo. Perfeito. Depois eu vou passar para uma outra pergunta que o que, mais uma vez, na sua visão, quais são as características ou o lado positivo do canadense, da canadense, ou seja, da mulher do Canadá, do homem do Canadá? Quais são as características, segundo você, positivas e negativas, de maneira geral, né? Porque não tem como fazer o caso por caso, então a gente vai ter que fazer uma visão global, assim. Okay? Do canadense, hein? Do canadense, exatamente. Do homem canadense e da mulher canadense. Não sei se o que você vai falar vai atingir os dois ou se você vai separar. Aí é você que vai decidir. De maneira geral. De maneira geral. De maneira geral, como eu disse, né? De maneira geral, por o Canadá ser um país realmente quando eu falo isso, não é por insistência ou não é para né? É porque realmente assim que eles mesmos se vendem, assim que eles mesmos promovem o país deles, sendo um país de imigração. Quando você vai nas conferências lá do equivalente do Itamaraty deles daqui, né, que é o Global Affairs, quando você vai lá, a maioria das apresentações deles é isso, a gente quer mais pessoas, a gente precisa de mão de obra, a gente oferece várias várias bolsas para o povo, né, para os outros puderem vir aqui para o Canadá, imigrar. E também tem vários tipos de imigração, né? Tem a imigração profissional. Imigração profissional. Olha, é tão. É muito profundo. Tem muita coisa para dizer, no caso, basicamente. Tipo, para imigrar no Canadá não é difícil. A única coisa é você saber a razão ou qual programa, né, você vai usar. A imagem, então, o canadense, que seja homem ou mulher, ele meio que por patriotismo, ele meio que absorve ele realmente absorve essa política, essa imagem do Canadá. Eles absorvem a imagem que eles mesmos dão para o país deles e acham que e fazem disso realidade. Isso é um problema. Isso é um problema, porque faz com que você andando na rua, você vê que a pessoa está indo para o outro lado da rua por você ser preto, mas ela vai fazer como se fosse natural, porque na cabeça do canadense a palavra racismo não existe. Não é que é tabu. Eles vão falar que não é tabu, mas como é por isso que eu estou voltando nessa ideia da imagem que eles mesmos se dão. É isso
o problema. Como na cabeça esse racismo não existe, faz com que, quando você vive uma situação de racismo, quando você encontra momentos ou cenas de racismo, todo mundo vai fazer como se você todo mundo vai fazer como se você fosse a pessoa que estivesse vendo racismo no Canadá. Como? O quê? Onde? Não. Então, meio que esse é o canadense. O canadense é um cara, mulher como homem, simpático, alegre, com os estrangeiros, adoram os estrangeiros, mas é realmente como se fosse uma obrigação cultural para eles. É isso é por isso que estou dando todos esses detalhes. Como se não fosse sincero, basicamente, se eu entendi bem no caso, né? Como se não fosse tipo sincero mesmo. Tipo, não, a pessoa se deixa levar nesse imaginário dela e não se remete em questão. Do tipo, como eu já absorvi, eu já disse que eu sou, eu não preciso forçar. Eu não tenho mais nada para provar. Eu sou o que eu sou canadense, eu tô te falando que eu sou canadense, te recebi e tal, eu não preciso fazer um esforço suplementar para eu provar que eu não pratico preconceito com alguém ou que eu não pratico racismo, entendeu? Eu não me remeto em questão do tipo, eu já sou a definição né, mundial eu sou o exemplo em pessoa. Exatamente. Dessa imagem. É isso mesmo. E aí que é interessante. É porque aí você dá um copo de vinho. Não é vinho, gente. Não é vinho. Mas dá um copo de vinho, embebeda o canadense com o whisky deles aqui. E é isso que eu acho interessante. Porque é aí que essa máscara cai. Quando eu falo que é aí que a máscara cai, não é que a pessoa vai te falar que ela é racista, não, mas é que por o álcool desinibir algumas, né, partes da personalidade do ser humano, a pessoa vai se dar a pessoa vai se relaxando e, ao se relaxar, ela vai começar a dar um pouco mais detalhes de assuntos que não eram necessariamente tabus, mas o álcool vai fazer com que os detalhes que ela dê, olha, não é os detalhes que ela dê não vão fazer que a pessoa, não vão revelar o racismo da pessoa, mas vão revelar que, olha, isso aí que você está dizendo não tem nada a ver com a pessoa que eu encontrei antes do copo de vinho. E é isso que é interessante. É realmente o copo de vinho. Como eu falei, eu não estou dizendo que a pessoa é racista ou não. Não. Eu estou dizendo que o copo de vinho vai fazer com que vai fazer com que partes da máscara cultural da pessoa comecem a se revelar. E olha, a gente estava falando de uma maneira global, de uma maneira geral, né, do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Aqui no Canadá, beleza, não teve Black Lives Matter, mas é verdade que a conversação, né, o tema, a temática, a problemática do negro nos Estados Unidos, lógico, bom, não lógico, mas também veio aqui para o Canadá. E eu acho que é por isso que eu estou falando de tudo isso assim, é porque quando isso vem aqui para o Canadá, o canadense, já que não existe racismo no Canadá, o canadense vai rejogar esse problema nos Estados Unidos. Ou seja,
a primeira reação não é a reação de questionamento, de tipo, peraí, se isso está acontecendo aqui a 2 metros da gente, não seria também um bom momento de averiguar qual é a situação do negro aqui no Canadá? Olha, essa não foi a primeira reação. A primeira reação foi o problema do negro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, país de racismo, levou um tempinho. Eu não sei exatamente, mas levou, como eu falei, eu não entro nas redes sociais, né? Mas eu sei que levaram pelo menos alguns dias para algumas pessoas aqui no Canadá. Não, mas é verdade, sim. Tipo, levaram alguns dias para que alguns jornais independentes, alguns blogueiros aí, começassem a, tipo, a, 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 a fazer esse questionamento de maneira pública, do tipo, gente, espera aí, não seria essa a ocasião também da gente se perguntar qual é a situação do negro aqui no Canadá? René, eu posso te falar que quando não só esse questionamento veio vários dias depois, não veio na hora, veio vários dias depois, e quando veio, a primeira reação quando esse tipo de questionamento veio era de pôr de lado, de tipo, não, mas não vamos comparar, não, você tá falando de quê? Não, fica quieto aí. Realmente, foram depois de vários dias de, tipo, uma pessoa publicar no Twitter, outra pessoa publicar, não, gente, vocês estão falando sério? Vamos falar também do negro aqui no Canadá, vamos parar de... Eu estou usando esse exemplo para... Não, como eu estava falando hoje de manhã, eu não acho que a conversa sobre ser negro no Canadá não é para agora. Não é. Eles não estão mesmo falando, não estão prontos. Eles ainda estão eles ainda estão atrás da própria máscara que eles mesmos construíram deles mesmos. E isso é problemático para o negro canadense aqui. É problemático porque o Canadá sendo um país de imigração, aqui é muito comum quando você perguntar para alguém, e aí, você é de onde? É muito comum a pessoa te responder, eu sou canadense, mas de origem irlandesa. Eu sou canadense, mas de origem francesa. Porque o Canadá sendo um país de imigração, até mesmo na maneira de pensar deles, no conceito de pensar deles, é assim que eles mesmos se veem e é assim que eles mesmos de uma certa maneira se valorizam. Quando eles falam que não, eu sou canadense, mas de origem irlandesa, porque meu pai, o avô dele, é assim. Uhum. Falando do preto agora no Canadá, é exatamente isso. Eu sou canadense, assim, eu sou canadense, mas aí você tem que forçar um pouco, mas a minha mãe é jamaicana. Eu sou canadense, mas meu pai é do Haiti. Eu sou canadense, mas né? Ou seja, não automático para ele. Ele não revela automaticamente. Não. Aqui no Canadá não é não é eu sou canadense, eu sou canadense mais de maneira geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tô explicando as coisas dessa maneira porque o povo meio que ter uma ideia, porque it's layers upon layers. Esse é o problema, é que uma coisa veio a outra, veio a outra, veio a outra, veio a outra, e explode. E explode. Então, quando você já tem eu não quero falar problema de identidade, mas quando você já tem
quando a sua identidade já não é clara para você mesmo, tirando a cor da sua pele, quando o fato de você não se sentir necessariamente confortável, 100% confortável de falar eu sou canadense, ponto. Tem que falar eu sou canadense mais, eu sou canadense sim, mais, aqui tem isso. Já tem isso. Aí chega o fato de você ser preto. Num país onde é majoritariamente branco. Ou seja, você já está agindo, você já tem você já está agindo de uma certa maneira para ser esse canadense, ponto barra, mas o negro no Canadá tem um problema de identidade antes mesmo de racismo. O negro no Canadá tem um problema de identidade. Então, quando eu falo que essa conversa de Black Lives Matter aqui no Canadá não é para agora, é porque realmente, da mesma maneira que o canadense branco está afetado por toda essa... O que afeta o canadense branco com toda essa situação é o fato da própria máscara. O canadense branco aqui, ele vai te falar, eu não sabia que tinha racismo no mundo. Eu não sabia que tinha nos Estados Unidos. Eu não sabia que tinha... É assim que o branco típico canadense vai te responder, I didn't know. Na verdade, ele diz isso como na cabeça dele, essa é a imagem que ele mesmo se deu. Sim, espantado. Ele sempre diz isso espantado. Como se uma bomba tivesse explodido e ele não sabia que existia isso. Sim. E olha, eu estou falando isso antes de tudo que aconteceu. O canadense tem como é que foi isso? Tem uma honra em não ter tabu, porque como é um país aberto, como é um país que se vende em ser aberto, você não pode se vender em ser aberto e ter tabu. Então, o cara, de novo, a imagem que ele mesmo se dá dele mesmo. Falar para o canadense que ele tem uma conversa tabu, ele vai ficar... A palavra tabu é como a palavra racismo. Aqui no Canadá não pode existir, porque vai contra o produto que eles estão vendendo. Sim. Entendeu? Então, quando você está sentado numa mesa e que você, por exemplo, faz esse comentário que eu acabei de fazer, tipo, vamos falar um pouco do racismo no Canadá, é você que vai se sentir como se estivesse falando de algo errado, porque eles vão a reação do cara desse tipo é tipo, você tá falando de quê? Por que a gente vai falar de alguma coisa que não existe no Canadá? Tipo, não, tipo, que maneira assim no Canadá, gente? Você tá falando de quê? Se você nunca fala de um problema, o problema não existe na cabeça da pessoa, né? Sim. Perfeitamente. Tá entendendo o que eu quero falar? Sim. Não, eu entendi perfeitamente. E você foi muito esperto porque você já respondeu nessa última fala sua aí, você já matou umas 4 perguntas minhas, de uma só vez. Olha, é porque as coisas não são, ou pelo menos a minha maneira de ver, como eu falei, eu vejo que as coisas não são black and white. Não tal é bom, tal é ruim, não é, sabe, não é porque teve um assassinato que agora todos os pretos estão com raiva dos brancos ou estão com raiva do mundo, ou não é porque vários negros foram assassinados pela polícia
americana. Não é por isso que do nada eles querem mudar tudo. Não é por isso. Não é só por isso. E é por isso que eu estou pegando esse tempo para explicar que essas ações, a ação de assassinar, não nem matar, a ação de assassinar um negro de maneira tão pública, não é essa a ação que está causando o que está causando. Não é essa ação não é uma gota d'água, porque de novo eu estou pegando tempo de falar isso porque, como você pode imaginar, eu ouço várias conversas e eu me dou conta que, como o povo está acostumado a tweet, que eu não sigo, a Twitter, Instagram, Facebook, essas paradas onde, né, um título tal ruim, pá, tal casou, pá. É normal que, quando a pessoa está acostumada a se informar dessa maneira, é normal que ela, quando chega a hora de conversar, ela tem uma ideia muito general, muito geral das coisas. E it's not that simple. Então, como eu estou falando, o assassinato, por exemplo, de um negro pela polícia americana não é a gota d'água. Não é a gota d'água. O que é para o negro americano olha, de novo, não quero falar, mas é uma humilhação. Eu acho que essa é a palavra. Não é a gota d'água, não é humilhação. Humilhação no sentido o que eu vou falar pode ser meio forte, mas é por isso que é humilhante para o negro americano. É humilhante porque um flashback. Como é que é? Flashback, sim, passa. Um flashback. É um flashback das coisas que aconteciam em 1930, onde o negro era amarrado num tronco de árvore por um motivo pouco importa. Pelo simples fato de você não estar caminhando do lado que eu te pedi para caminhar, isso é motivo suficiente para que qualquer pessoa, e a pessoa não precisa ser um adulto, uma criança de 5 anos pode falar: papai, pega ele. Por ele ser preto, 20 pessoas vão vir te pegar e vão te amarrar. E os bancos vão vir em torno, tirando foto e aplaudindo. Essa é a humilhação. A humilhação é de ver que, em 2020, a mesma imagem, mas exatamente a mesma imagem, tirando o fato que não é mais sobre o topo de árvore, mas é a mesma imagem, e a pessoa com a mão no bolso é vista. Então, não é gota d'água, é humilhante. Tipo, vocês querem mais que a gente faça, que a gente fale o quê? Já tivemos um presidente preto. Então, essa ideia de que o negro tem que se limitar às oportunidades que não lhe são dadas, essa ideia, porque essas oportunidades nem são dadas. Então, a ideia que o negro tem que ficar onde outras pessoas ordenam de ficar. O Obama
mostrou que você pode ser o que você quiser ser, presidente da República, do momento que você trabalhe para isso. Então, eu acho que quando ele saiu da presidência e que chegou o Trump, a imagem que o negro americano tinha dele mesmo era uma imagem de tinha um orgulho. O Obama, a saída do Obama da presidência deixou o negro americano na época com orgulho de ser negro. Sabe, o brasileiro pode entender isso, porque o brasileiro tem orgulho de ser brasileiro. Esse, sabe, quando você fala isso, que eu ser brasileiro, essa sensação era a mesma sensação que o negro tinha quando o Obama saiu da presidência. Tipo, olha, eu acho que agora eu posso, não é que eu posso fazer o que eu quero, não é nesse sentido, mas é mais no sentido se eu fizer o que eu tenho que fazer, eu posso chegar onde eu posso chegar. Eu posso ser presidente da República um dia. Aí chegou o Trump. Chegou o Trump e esse orgulho aí não é que foi embora, mas chegou o Trump. Isso já diz tudo. Mas quando começaram os assassinatos, quando os assassinatos começaram a ficar mais frequentes, o que acontecia é que na mídia, mas de novo, né, aí no Brasil também não é novidade. Alguém é assassinado, vocês falam da pessoa durante um dia, 2 dias, no terceiro dia é Ivete Sangalo que teve gêmeos. Então, aqui não, mas aqui não é. Nos Estados Unidos, eles estavam acostumados com isso. De novo, eu estou explicando o porquê do que está acontecendo, tá acontecendo agora. Nos Estados Unidos, eles estavam acostumados com esse tratamento. De mais um negro ser assassinado, ou não é falado na mídia, ou quando é falado na mídia, aí sim, a gente não fala que o negro, a gente não fala que é estudante, a gente não fala que é pai de família, a gente fala que é morador de tal sucartier, de tal favela, tudo mais. Não, peraí, gente, peraí. A pessoa foi assassinada, beleza. E não só isso, não só isso, mas o policial que causou o ato, nada acontece com esse policial. O que é feito na maioria dos casos, o que é feito na maioria dos casos é que e olha que isso aí nem é feito toda hora, não é nem sistemático. Mas o que é feito de maneira geral é que o policial é afastado. O policial afastado continua de ser pago. O policial afastado é realmente como se fosse férias pagas. O policial afastado, o René, é só uma maneira clássica, não é nem clássica, é só uma maneira beabá do departamento da polícia de tal ou tal cidade não querer chamar atenção, não querer chamar mais mídia, não querer, né, porque não querer chamar atenção negativa para o governador do estado dele, e aí, né? Então a gente afasta o policial só para que quando a gente afasta o policial para que quando a estação local chegue,
a gente fale que não, a gente já pegou as medidas necessárias, realmente o que aconteceu, o policial só fez o trabalho dele, mas a gente lamenta, mas ele não está mais aqui. Volta lá, uma semana depois, ou 2 semanas depois, o policial está lá. E de novo, isso que eu estou dizendo, eu estou pegando esse tempo para explicar que isso que eu estou dizendo esse afastamento de 1 semana ou 2 semanas pago pode parecer nada e não é nada, mas olha, Renê, só para chegar aí, tem casos que o policial continua trabalhando. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, porque a pessoa é preta, a pessoa é negra. Então, é realmente isso. Quando eu estou falando que o assassinato esses 2 últimos assassinatos aí que fizeram, que causaram revoltas, essa conversa, né, de hoje, essas cenas não são cenas de gota d'água. Não é tipo, não, agora vamos mudar o mundo. Não são cenas de raiva, de tipo, não é normal, não é. Não. E é isso que dói. É que não é raiva. E não é vamos mudar o mundo. É só humilhante. É só. E eu acho que é por isso que tem todo esse malaise do lado também da comunidade negra, é porque realmente não é a gota d'água, mas é um choque. O choque de você ter um presidente preto durante 8 anos, é um choque de você ainda se lembrar dos Black Panthers na década de 70, da década de 60. Isso são o quê? 50 anos? 40 anos? Você ter... você conhecer gente. Eu conheço gente, por exemplo, que viveu nessa época, com quem eu trabalhei no teatro, mas é para dizer que não é como se a gente estivesse falando de uma coisa do século passado, da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de 30 anos. É você sair de décadas e décadas e décadas de trauma, 70, 80, 90, porque, né, com a parada do Bill Clinton e essa parada agora da criminalização mais severa, mais drástica das drogas e das drogas em particular, e particularmente quando nas mãos de um negro. Então, é você saindo de décadas e décadas e décadas de um tratamento, eu não quero falar nem desumano, mas de um tratamento antigo, e você se achar em 2020 exatamente na mesma situação. Então, ninguém sabe o que dizer, porque tá todo mundo tipo. Sim. Né? Então, é interessante tudo que você falou aí, porque o que vai acontecer na cabeça de muitos negros daqui? Para eles, tem muitos aí que estão desiludidos com o Brasil e tal. Não, eu quero conhecer um país onde não vai ter mais nada disso, não vai ter mais nada disso. Não, esse Brasil aqui ninguém entende, realmente esses problemas aí não vão parar de acontecer e tal. Quer saber? Eu vou para um lugar onde vai ser tipo o dia e a noite. Se aqui no Brasil é o dia, eu vou na noite. E a noite seria o quê? O oposto completo seria o quê? O Canadá. Muita gente vai citar o Canadá como o extremo oposto.
E quando você faz depoimentos desse tipo aí, automaticamente as ideias que essas pessoas têm na cabeça como é que eu vou dizer isso? Se voam ao ar, desaparecem. Desaparecem. E a pessoa começa a pensar que, pô, mas se até no país que eu imaginava que podia ser um exemplo assim de país para os outros, um camaronês me dizer que não é bem assim, que essas ideias essa imagem que eles vendem acaba não sendo a realidade. Então, para onde eu vou? que país é esse que eu vou conseguir achar o ideal que eu me fixei na minha cabeça? Um país onde não tem preconceito, onde não tem racismo, onde vão me aceitar do jeito que eu sou, onde eles começam a ficar sem opções e começam a perceber que, no final das contas, parece que não tem um lugar, de repente, né? A conclusão de muitos vai ser que, finalmente, sendo um negro, você resolvendo seus problemas de identidade, aceitando quem você é, você pode chegar na conclusão de que, finalmente, não existe nesse mundo aí um país onde, não sei, os brancos e os negros vão viver numa harmonia total, uma espécie de, sei lá, como é que eu vou dizer, utopia, né? Um país utópico, fictício, onde as pessoas se imaginam, onde, né, não tem mais problema de desigualdade, não tem problema de desigualdade social, não tem problema de desigualdade racial, religioso, ou seja lá o que for. Sim, mas pera lá. Porque também não foi o que eu disse. Porque o Canadá pode ser isso. O Canadá pode ser isso e o Canadá meio que é isso. O Canadá meio que é isso para o brasileiro, sim. Mas o, o que eu estou querendo dizer é que tem apresentação, né? Tem a primeira imagem. Olha, vamos dar um exemplo concreto. Quando você vai para um país, né? Há uma diferença entre você ir para esse país de férias durante 2 semanas, né? 3 semanas, e tem outra coisa quando você mora nesse país durante 8 meses ou durante 2 anos. Né? Quando você está lá quando você está num país, quando você vai num país de férias durante 1 semana ou 2, você sabendo que você não vai ficar lá toda a sua vida, a imagem que você vai ter do país é que, pô, aqui tudo é perfeito, o povo é divertido, o povo se diverte, tem várias opções, porque na sua cabeça você já foi nesse país com essa ideologia de que eu estou indo lá de férias. Quando você vai para o país morar, ou seja, fazer mais de 2 semanas ou 3, sim, você quer ver o lado festivo e tudo mais, mas você também quer, né? Você também quer saber de que você está numa cidade ou está num país onde você pode evoluir profissionalmente sem ter muitas distrações, sem ter muitos desafios, sem ter muitos. Então, o Canadá te dá isso. O Canadá te dá muitas. A maneira como a administração deles é organizada, a maneira como a administração deles é orquestrada, faz com que vários processos que demoram muito tempo em outros países, vários processos que pedem muita papelada ou que tem muitas complicações em outros países, não que no Canadá não peça muito papelada, mas pede menos e é mais rápido e é menos. Aqui tudo é informatizado, é tudo no computador. Você não fala com um ser humano. Pouco importa. Para processo de imigração, por exemplo, você não fala com um ser humano. É tudo no computador. Para visto também é tudo por computador. E eles vão te explicar o porquê disso, o porquê do. Mas tudo é feito. Tem uma ideologia de acelerar o processo de imigração para todo mundo.
para o brasileiro vindo para o Canadá, eu não. Olha, os brasileiros que eu conheço, vamos falar, né, sobre. Eu não conheço um brasileiro que tenha vindo para o Canadá e não tenha gostado. Ah, 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 um quando eu falo de brasileiro que eu conheço, que eu não conheço um brasileiro que tenha vindo para cá e não tenha gostado, eu estou falando de brasileiro que veio com a intenção de morar aqui, de ter uma residência permanente. Não estou falando de brasileiro que veio de férias. Eu não conheço um brasileiro que veio aqui com a intenção de migrar, ou um brasileiro que veio aqui com a intenção de ser um residente permanente, que depois de alguns meses ou que depois de um ano tenha se dito que quer saber, eu vou voltar, ou quer saber, não. Pessoalmente, eu não conheço. Então, e é disso que eu estou falando, que também tudo não é ruim também. O Canadá é sim um país acolhedor, é isso? Acolhedor? Sim, sim, sim. É isso. O Canadá é um país acolhedor. É difícil não achar trabalho. Sinceramente, o que acontece mais é que a pessoa, a pessoa ela se mete na cabeça dela que ela só tem uma profissão, ou ela já diz que ela só é uma coisa, e faz com que, quando ela vá procurar trabalho, ela só procura um tipo de trabalho, ou um trabalho que pague um certo a certain amount, um certo valor, e isso faz com que ela não seja empregada durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, e faz com que a gente se encontre e ela fala, eu estou desempregado. Quando você me fala que está desempregado, na minha cabeça, é impossível. Sinceramente, como é que está desempregado nesse país realmente impossível. Não tem como. Não tem. Não. Então, aqui, para você ser desempregado, quer realmente dizer porque você se diz que você fez uma escola de business e que você tem uma filha, tem uma mulher, e por isso tem que ganhar um trabalho que paga um salário mínimo. Mas você chega do Brasil, fala inglês com um acento muito forte que eu mesmo tenho que fazer esforço de entender. Não é? Não, quando o povo te propõe outras posições, você fala, mas não é meu meio. Então, assim, você vai ficar desempregado até realmente ter uma outra oportunidade. Mas, sinceramente, olha, eu só tenho comentários, eu só tenho feedbacks positivos de brasileiros que imigraram aqui. Eu não conheço um que tenha me dito uma história negativa. Eu não. Então também tem isso. Mas o que eu estava querendo dizer aqui, isso aí é o não afastado, mas isso. Olha, o que eu estou querendo dizer é que tudo depende de como você vive a sua vida, tudo depende de como cada um vive a sua vida, e dos meios e das pessoas que tal ou tal frequenta. Para ser mais preciso, você pode passar uma vida inteira, você pode ter uma vida inteira e não ter problema nenhum aqui. Nenhum. Você pode passar a vida inteira aqui e não ter problema de racismo, nunca ser insultado, amar, amor, tudo isso. Porque é assim que o país se vende. É assim que eles mesmos se vendem. Mas o que eu estou também dizendo é que, se você quiser ver outro lado, se você quiser saber um pouquinho mais, dá um copo de vinho. É só isso que eu estou dizendo.
Sim. Não, perfeito, perfeito. Você acha que você relativizou bem as coisas, né? Não é 8 ou 80 como alguns aí chamam. Né? É mais complexo do que isso. Muito bom, perfeito. Você... Sabe, tipo, se eu for falar, deu mesmo. Como eu falei, eu vim para cá em 2008, né? Em agosto de 2008, para a faculdade. Fiz 3 anos e meio lá na faculdade, em Sherbrooke, Lennoxville, no Quebec. Acabei lá e eu fui trabalhar em Toronto, né, que eu queria agora, né, com um diploma um diploma em artes, com um diploma em artes, agora eu queria finalmente exercer o... né, me jogar, né, me projetar aí no mundo artístico canadense de Toronto. Porque Toronto é onde eles filmam vários filmes. A maioria dos filmes e grandes seriados americanos são filmados em Toronto, porque é mais barato e eu acho que é 1 hora ou 2 horas e meia de Nova York, tipo na fronteira mesmo, e é mais barato. E agora está tendo altos antes pré-Covid, tem altas subvenções, porque o meio cinematográfico e beneficia extremamente a cidade de Toronto e o Canadá, mas principalmente a cidade de Toronto. O Festival Internacional do Filme de Toronto, TIFF, acabou ontem. E eu sou um dos membros. Qualquer um pode ser membro, mas eu sou membro do festival. Ou seja, cada ano eu tento assistir pelo menos um filme, ou pelo menos eu tento participar de um evento. Eu tento participar ou me envolver de uma maneira ou de outra a cada ano. Eu estou dizendo isso para dizer que é por causa disso que eu conheço, que eu tenho esses números na cabeça. A indústria cinematográfica para a cidade de Toronto traz um benefício de eu sei lá quantos bilhões de dólares por ano. Então, realmente, a cidade é uma cidade que vive da sua cultura. Então, bref, para resumir, para um ator que está procurando trabalho, é perfeito, porque você vai ter audições, quero dizer, não é que você vai ter audições todo dia. E eu acho que esse é como eu estava falando, o Canadá, que eu estava falando que nem tudo é só ruim. Esse também é um exemplo. Você vai ter audições na cidade de Toronto todo dia. Ou seja, é você que tem que saber o que você quer. É você que tem que saber quem você é, o tipo de carreira que você quer e tudo mais. Porque opções, esse país é exatamente isso. Opções, aqui é tudo. Você vai no supermercado, se você não, sinceramente, se você não saber o que você quer, você sai. Porque para um detergente, a gente vai te apresentar 50 detergentes diferentes, a maçã é 20 maçãs diferentes. E esse é um exemplo do Canadá, realmente é um exemplo perfeito. Oportunidades de trabalho aqui é todo dia, mas é você que tem que saber o que você quer. Ok, perfeitamente. Eu acho que a gente não vou mais tomar do seu tempo. Que isso? Eu já conseguimos, aliás, também por causa do tempo, também por o vídeo também não ficar muito longo. Tem essa questão também estratégica, né? É verdade. Já faz um tempo que a gente está conversando e tal. A gente, praticamente, você abordou todas as temáticas importantes que eu quis aqui.
Então, eu só posso agradecer pelo tempo que você consagrou, né? Que isso. Não, olha, E... Uhum. eu que quero agradecer e você, eu quero pedir desculpa, né, por duas coisas, pelo meu acento, né, que não é dos melhores, e também é, você, né, e o público aí, vocês vão perceber é, 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 pode parecer que eu tenho algumas dificuldades, algumas reflexões para falar, mas é que realmente é, 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 eu, tem muita coisa. É, não é só. é, não é pelo fato de eu ser diplomata que eu estou falando, não é o fato de eu trabalhar em embaixada ou ser diplomata, não tem nada a ver com isso. Eu estou realmente falando de um ponto de vista de ser humano, um ser humano negro de 31 anos, que se considera brasileiro, que é brasileiro. Vou pegar, eu tenho que pegar meu passaporte, né? De um brasileiro camarronês que, né, mora no Canadá desde 2008 e também, né, mas quando as observações que eu fiz realmente observações pessoais que vêm de, de, de todas dessas observações, dessas experiências que eu tive na minha vida. Então, quando eu agora vejo tudo que vem acontecendo aí, olha, eu não vou te mentir, eu conheço pessoas que eu conheço pessoas negras aqui no Canadá que estão em terapia, que saíram das redes sociais, que ser negro hoje em dia aqui no Canadá e nos Estados Unidos, pelo que eu sei, pelo que eu tô ouvindo, esse sentimento é ainda multiplicado por 10, mas aqui no Canadá, ser negro hoje em dia é pesado. É, e o peso a gente, é quase palpável. Ah, 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 então, eu acho que a maioria dos pretos, se for ver hoje em dia aqui, a comunidade negra, de maneira geral, você vai ver que está todo mundo muito pensativo, está todo mundo ou pensativo ou em silêncio, porque de, de uma maneira ou de outra, as imagens que foram mostradas na TV, de uma maneira ou de outra, afetaram. Eu não conheço uma pessoa negra a quem não afetou, que não, que não esteja passando por um período de questionamento, Reflexão e tal. Uhum. não tem como você ver imagens assim e se sentir humano ou se sentir capaz de sair na rua e alguma coisa não te acontecer por um motivo nenhum. Então, por exemplo, eu acho que é por isso que estou falando assim nesse tempo. Eu estou vendo uma terapeuta também vocal e com essa terapeuta o que acabou saindo das nossas terapias, para mim, eu estou revendo os meus privilégios. Então para mim,
o que provocou uma reflexão sobre os meus privilégios, os privilégios que eu sempre tive na minha vida como ser humano. E não necessariamente privilégios como a maioria pode ver, mas mais privilégio no sentido onde, e isso que eu vou falar agora pode parecer polêmico, mas é o que é, né? Privilégio, mas no sentido onde pela educação que eu tive ou pelos os meios ou, né, que meus pais tiveram, eu sei lá o quê, mas breve, pela, né, pela educação que eu tive, o privilégio de saber quem eu sou, né? O privilégio de nunca, e isso que eu estou falando são coisas que saíram da terapia, não é uma coisa que eu estou falando assim, eu não era capaz eu não era capaz de estar te dizendo o que eu estou te dizendo agora. Mas o privilégio de saber quem eu sou, é o privilégio de nunca ter me visto necessariamente como... Não, isso é verdade. O privilégio de nunca ter me visto como uma pessoa negra. É o privilégio de ter me visto como uma pessoa. Só isso. E isso é uma coisa que eu me dei conta agora com a terapia, que, tipo... que eu nunca me vi inicialmente como uma pessoa negra, porque para mim isso aqui não é negro, para mim isso aqui é a minha pele, it is me, sabe? O fato que essa cor seja chamada negra ou preto e tudo mais, o problema é de quem chamou, mas para mim é a minha pele, sou eu. E é assim que eu me vejo, e é assim que eu sempre me vi. Então, quando o privilégio de ter essa maneira de ver e de nem saber que é um privilégio, e o privilégio de caminhar toda a minha vida assim, ou seja, eu caminhei toda a minha vida como ser humano, ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu faço o que tem que fazer, eu vou lá e and I get it. É isso que eu estou chamando de privilégio. É isso que eu me dei conta agora que é um privilégio. Porque você vem agora para o Canadá, ou você vai para os Estados Unidos e você conversa com um negro americano ou conversa com um negro canadense, você vai ver que ele não pensa da mesma maneira. Ele não vê as coisas da mesma maneira. Quando eu entro numa sala, eu só estou dando um exemplo. Quando eu entro numa sala, eu entro numa sala. Eu não entro, antes de entrar na sala, eu não começo a panicar, tipo, eu sou preto. Isso quer dizer que eu tenho que, né, adotar um certo comportamento, ou será que eles vão pensar mais de mim por eu sou preto? Será que eu tenho que falar de outra maneira? Eu não começo a me fazer um questionamento de como eu tenho que agir, ou pensar, ou andar, ou caminhar, ou de como é que os outros vão me ver por ser preto. E é isso que eu percebi, é isso que eu percebi que a minha particularidade, que os outros necessariamente, os outros negros aqui no Canadá ou nos Estados Unidos não têm, é que eles não veem as coisas, eles não veem as coisas dessa maneira. Eles se veem como preto. E isso é um problema, porque isso gera um complexo. Gera um complexo que muitos nem sabem que tem. Então, quando no começo eu estava te dizendo que toda essa conversa de Black Lives Matter que está acontecendo nos Estados Unidos agora não é para agora aqui no Canadá, é porque realmente no Canadá e olha, é verdade que não é esse o assunto, mas eu vou aproveitar aí, né? Sim, aproveite. Você está em casa. Então... É que no Canadá, o preto no Canadá tem um complexo
tem um complexo de ser preto. E isso já é o problema, porque é difícil você tentar combater um problema quando na sua cabeça você já tem 1000, né? E é isso que eu queria dizer, é que, olha, desculpa, mas eu acho que é verdade, sim. Ou pelo menos a minha opinião, eu sempre tive essa opinião e continuo tendo, que o negro, ou a maioria dos negros no Brasil, também tem um complexo enorme em serem negros. E sim, eu também acho que a maioria dos negros no Brasil, sim, tem um forte problema de identidade. E esse é um problema. É um problema, porque tem um problema social, tem um problema político, tem um problema estrutural, tem um problema, sim. Tem todos esses problemas, mas o principal problema que tem que ser resolvido antes da pessoa querer resolver outro problema é o problema que ela tem na cabeça dela. Enquanto e olha, eu não estou fazendo política, eu estou, né, falando enquanto o negro brasileiro, enquanto o negro no Brasil não se vê e não viver a sua vida como ser humano, ou seja, enquanto enquanto o negro no Brasil se vê como negro no Brasil e se tratar como negro no Brasil, ele vai continuar sendo esse negro do Brasil. Em outras palavras, enquanto ele continuar seguindo essa estruturação que vem de 1900, eu sei lá quanto, enquanto ele continuar seguindo essa maneira de ser, é normal que a gente só vai ter um Lázaro Ramos e uma Thaís Araújo. E é por isso eu acho interessante que você fez um paralelismo entre o Lázaro Ramos e o Jay-Z, porque com a pessoa com quem eu estava conversando hoje de manhã, a gente também acabou a nossa conversa brincando um pouco, né, nessa comparação do Jay-Z e tudo mais, porque eu tava falando com ele que eu sendo quem eu sou e tendo, né, vendo as coisas da maneira que eu vejo, tendo vivido da maneira que eu tendo tido a chance de ter, né, vivido da maneira que eu vivi, a linguagem do Jay-Z, para mim, é uma linguagem normal, é uma linguagem que eu acho que tem que se multiplicar cada vez mais, e eu estou contente em ver que está começando pouco a pouco. E qual é essa linguagem? É a linguagem do... Agora vou ter que traduzir aqui, mas é a linguagem do Black Empowerment. Sim, do empoderamento negro, no caso. Sim, do empoderamento negro. Não, eu só estava falando você quer fazer o paralelo que você fez com o Jay-Z? E que eu gosto e sigo, totalmente de acordo com a linguagem dele, com a linguagem dele que ele vem tendo tido esses últimos tempos, e que vem a gente está vendo que, tá ligado? Outras pessoas vêm abordando mais e mais de maneira precisa essa temática do Black Empowerment, né? Agora, como é que fala? Do empoderamento negro que eu estava falando. Empoderamento negro, que é essa a ideologia de que mistura
várias coisas. Não só o fato de criar novas estruturas e novas maneiras de pensar e de fazer para que o negro não dependa mais totalmente de uma estruturação que que continua mostrando que não é estruturada ao seu favor. E agora isso passa realmente por várias maneiras de fazer, é um ponto que eu concordo muito com o Jay-Z, a ideia de tem uma frase dele que ele fala que eu gosto, mas a ideia de olha, a gente quando eu falo que eu estou de acordo é porque eu penso também da mesma maneira. E a minha maneira de pensar, o meu computador vai se desligar a bateria, mas a minha maneira de pensar pouco importa se você é negro no Brasil, mas pouco importa se você é negro no país, num continente, tirando a África. Eu ia falar Camarões, mas Camarões não conta porque é na África. Se você é um negro num país onde a majoridade é branca, ou num país onde a cor da sua pele, ou seja, a cor negra, ainda vista ou tratada de uma maneira inferior, para mim, pouco importa que seja Brasil, que seja Estados Unidos, que seja Canadá, que seja Indochina. Para mim, por que pouco importa? Porque, o ser humano é o ser humano, e dois, o fato de ser negro, dependendo da cultura onde você está, faz com que a sua maneira de ver, o seu estilo de vida seja diferenciado da maioria. Isso já na base, que você queira ou não. Então, só desse fato faz com que eu esteja de acordo com algumas ideologias. Uma delas sendo essa ideologia do Black Empowerment, porque eu acho que estamos todos juntos, mesmo não estando, mesmo sem se conhecer, mesmo nem se gostando um do outro, estamos todos juntos porque a gente está nessa terra, a gente está nesse planeta, vivendo, e mesmo para as pessoas, mesmo para aqueles que vão te dizer que não, mas eu não estou nem aí, ou isso não me atinge porque a minha vida é boa, ou porque eu não tenho amigos brancos, ou porque na minha cidade ou no meu país ou no meu círculo esses problemas não me atingem, pouco importa. O fato você pode ser a pessoa mais egoísta, a pessoa mais egocentrista do mundo. O fato de você ser preto faz com que você, para mim, faz com que você tenha que pensar não só sobre você mesmo, mas sobre o seu irmãozinho, ou sobre seu filho, ou sua filha. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Quando quando eu dou a minha opinião, só quando me pedem, porque eu não sou de falar assim, porque sabendo que eu falo muito,
o fato de saber que, beleza, mesmo se nada vai me acontecer, como o Jay-Z fala, I have five passports, I'm never going to jail, good for you. Mesmo se nada vai me acontecer, é só um exemplo, eu não sou ninguém, mas pode acontecer com meu irmãozinho, pode acontecer com o meu amigo, pode acontecer sabe, com alguém que eu goste, alguém que eu conheça, pelo simples fato dele ter a pele escura. Então, só por isso vai fazer com que eu, se eu, se a minha opinião pode, olha, eu vou ser mais direto. Se a minha opinião e a razão pela qual eu a dou quando me pedem, se a minha opinião pode ajudar qualquer pessoa, qualquer ser humano, pouco importa se ela seja negra ou branca, mas se ela for negra, ainda melhor para mim. Se a minha opinião pode ajudar com que ela comece a refletir sobre quem ela é, porque René, para mim, at this point of my life, não, tô brincando, mas para mim, com o que eu sei hoje, com a minha experiência hoje, como eu estava dizendo, eu estava falando que, sim, tem os problemas sempre tiveram, sempre vão ter, tiveram problemas antes da gente nascer, vão continuar a ter problemas depois da nossa morte, mas eu me dei conta, eu me dei conta, eu sei hoje em dia que e também é meio lógico, a melhor maneira de você poder resolver um problema ou pretender resolver um problema ou pretender abordar um problema é você primeiro tem que estar bem com você mesmo. Você primeiro tem que estar em saúde, tem que estar estável, tem que saber o que você quer, tem que saber qual é o problema que você vai discutir. Sabe, você não pode abrir uma conta no Instagram, abrir uma conta no Twitter ou ir numa parte de TV e começar a dar a sua opinião baseada em quê? Quando você nem sabe quem você é. A gente já tem muitos brancos fazendo isso, a gente não precisa mais pretos fazendo isso. E também tem o fato da cultura negra ser o que ela é, uma cultura ainda mais quando a gente fala, quando a gente se concentra nos homens negros, pouco importa o país, essa cultura do homem negro, pouco importa onde você é, sendo o que ela ou seja, sendo fechada, vamos ser sinceros, faz com que não é todo mundo, não é a maioria que tenha que tem essa consciência ou que tenha que vê um interesse em antes de resolver tal problema, antes de eu primeiro a melhor coisa que eu tenho a fazer é primeiro saber quem eu sou. Sabe, porque é estratégico o que você está falando aí. É estratégico. É estratégico. Né? Seguir essa lógica. É um problema, porque você vai, sabe, de vez em quando você, não é nem de vez em quando, é por isso que eu tenho um modo de viver e de consumir cultura muito seletivo esses últimos tempos,